Eu assisti O Esquadrão Suicida e tenho que falar aqui que o Tubarão Rei é o meu personagem favorito. Eu amo ele do fundo do meu coração, galera. Primeiro, que eu já gostava dele, porque ele é feito aí dublado pelo Sylvester Stallone, que todos vocês que me acompanham aqui de verdade sabem que é meu maior ídolo, cara. Principalmente por causa dos filmes Rock, né? Rock Balboa. Eu assisti o filme, gostei bastante. E o Tubarão Rei, junto com o Bolinha também, são os meus personagens favoritos. Mas se fosse pra escolher um entre eles, o Tubarão Rei, cara. Que cara fofinho, vontade de abraçar e falar: oi, tubarãozinho. Poderia me engolir nisso? Poderia, mas... Enfim, muitas vezes os vilões são personagens muito divertidos e interessantes, mas são poucos explorados aí pelas editoras dos quadrinhos, como a Marvel e a DC. Mas agora a DC resolveu dar uma nova chance para o Tubarão Rei, cara, dando um quadrinho exclusivo para ele. E é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Uma história completamente nova do Tubarão Rei, que acabou de ser lançada pela DC. E sim, mano, assim que tiverem outras edições, eu vou trazer aqui pro canal se vocês quiserem. Então por isso, você tem que sapecar o like aqui embaixo, comentar que quer a continuação e se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Fazendo esses passos aí eu trago a continuação e você não perde nenhum conteúdo que for postado. Um dia na prisão. A história infelizmente é bem curtinha, até porque é uma primeira edição lançada aí rapidamente para ser vendida junto do filme dos cinemas. Mas afinal, como é que começa essa história? Antes da história em si, em todo e qualquer gibi aí, a gente tem a capa, que nesse aqui mostra toda a imponência do Tubarão Rei, cheio de músculos e todo boladão. Mas já você vai ver que ele saiu de forma, cara. Pra quem não sabe, depois de ter tido aí um lance com a Bárbara Gordon e até mesmo com a Estelar, o Dick Grayson, mais conhecido como o Asa Noturna, também chegou a ter um amor apaixonante aí com a ex-vilã desfiguradora, que é a Defacer. Tudo começa com ela, que é a Shao Tsung, pichando uma estátua da Asa Noturna, porque já se passaram meses e ele não ligou pra ela pra marcar de sair nem nada do tipo. Mas existe um ótimo motivo pro Dick não ter ligado pra sua namoradinha. Durante as histórias, ele acabou se machucando feio e perdeu completamente a memória. Então ele nem lembrava da existência da Shawn. E justamente por isso que ele não ligou, cara. Mas essa brincadeira toda de zoar a estátua foi o que levou ela pra cadeia. Já presa na penitenciária Belle Reve, a Defacer conta a sua história em um círculo com outros prisioneiros aí, né? Como a Arlequina, que estava sendo ali a psicóloga da galera. Mas, nem tentando acalmar todo mundo, ela evitou uma briga entre a Defacer e a Hot Take. A Hot Take, que é basicamente aí feita de fogo, zoou a Defacer por ter sido presa por bobagem. Então, a Defacer zoou a aparência da Hot Take, o que deixou ela muito brava e pronta para começar uma briga. Todo mundo ali em volta começa a ouvir a briga, incluindo o nosso lindo Tubarão Rei, que sentiu um cheiro de sangue enquanto almoçava. Como punição pela briga, a Arlequina manda as duas irem almoçar, porque de acordo com ela, era algo ruim. E então a Defacer almoçava sozinha na mesa e chegou aí a hora do rei aparecer, né? E por incrível que pareça, ele senta na mesa com ela para conversar, para trocar uma ideia aí sobre essa coisa de estourar mentalmente e fazer besteira. O Tubarão Rei diz que tem como controlar essas explosões à vida, mas ela fica brava com a conversa e sai dali. Vai embora meio bolada com o Tutuba, né? Ela diz pra ele ficar lá e não meter ela no assunto do reino selvagem animal dele. Mas agora o almoço está servido. Vários peixes na frente do Nanaue, que é como o Tubarão Rei chama, né? Mas ele estava com fome de outra coisa. Algo mais, assim, sangrento. Só que a Defacer dá mole, cara, e vai sozinha até o banheiro da penitenciária. E por estar sozinha, a Hot Take aproveita essa chance e vai até ela para resolver o desentendimento entre as duas. Bem na hora que a boneca de fogo ia dar um socão da cara da Defacer, ela simplesmente some em uma mancha de sangue. A Defacer foi salva por último segundo por alguém que claramente é super forte e estava com muita, mas muita fome mesmo. Quem será que salvou ela dessa vez, né? Exatamente, cara. Foi o nosso lindo, gordinho e amado Tubarão Rei, cara, que salvou a menina que foi grosseira com ele poucos segundos atrás. O Nanaue estava lá, com a boca toda suja de sangue, com uma perna em uma mão, um braço em outra e ainda falando que não tinha almoçado. Logo em seguida, a gente vê a Amanda Waller interrogando a Defacer, que diz que não tem nada a ver com a morte da Hot Take, que não foi ela que mandou o Tubarão Rei fazer isso. Só que a Amanda não estava interessada na morte da Hot Take. Ela não estava nem aí pra isso. O que a Waller queria mesmo era saber sobre o tubarão,
quem ele era e como ele poderia ser útil nas mãos dela, em sua equipe aí, né, o famoso Esquadrão Suicida. Ela explica que conhece o rei apenas da TV e que sabia que ele tinha uma gangue de mercado negro em Atlântida e que por isso ele lutava contra o Aquaman. Ela lembra também que ele já lutou algumas vezes contra o Superboy. E depois disso ele acabou sendo preso, né? A Amanda diz que o que ela sabe do tubarão já é mais que o suficiente. E por isso ela tem uma missão aí para ela. Uma nova missão para a vilã de Facer, ao lado justamente do Tubarão Rei e de outros membros do Esquadrão Suicida. Agora, de Facer tinha recebido uma missão, que era garantir que Nanaue fosse até a sua casa, já que ele fazia parte da realeza. E a Amanda tinha um trato com o pai dele, que é justamente da realeza, e o trato é que ela podia prender o Nanaue, mas teria que soltá-lo em algumas ocasiões específicas. A de Facer até tenta argumentar que ela não tem poderes, né? Mas a Amanda está mandando ela porque o Nanaue gosta dela. Então ela só estaria lá para que, se o tubarão não voltar, o pescoço da Deadface seria explodido. Então a chantagem estava feita e ela e o Tubarão Rei partem para a excursão para o Havaí. Assim que caem na água, a Deadface começa a se mexer muito porque não achava que ia se molhar toda assim, né? Então Nanaue diz para ela se acalmar porque é sua família que estava lá. E fica meio agitada aí quando ele está por perto. Um dos tubarões que estavam ali era ninguém mais ninguém menos que o próprio pai do Nanaue, que era o verdadeiro rei dos mares. O próprio Tubarão Rei diz que ele era como tipo Jesus e o seu pai era tipo Deus ali dos oceanos. A cara dele era totalmente machucada. Todo o seu corpo era marcado por lutas e mais lutas, batalhas e mais batalhas. O clima estava começando a ficar tenso, as águas estavam se mexendo muito. Parece ter ali um tom de desafio entre o Nanaue e o seu pai. E ele foi pra lá por um motivo muito importante pro seu povo, não era apenas uma visitinha ali no Havaí, né? Ele foi para uma espécie de ritual cultural que acontece de tempos em tempos lá no povo dele. O Nanaue estava lá para os Jogos Selvagens. A Deadface até zoa, falando que parece o tipo de evento que bebidas energéticas iriam patrocinar. Só que de repente, depois de uma discussão com o seu pai, todos os tubarões somem. Mas a água não para de se mexer. Do meio do nada, iniciando uma batalha com Nanaue, saiu a doutora Grace Belling, uma baleia orca extremamente bombada e fortuna, que claramente vai ser um grande desafio para o Tubarão Rei. Infelizmente, a história termina aí. Mas assim que a próxima edição sair, a gente volta aqui e lê ele junto mais uma vez, beleza? Bom, mas como eu disse, para isso acontecer, eu preciso que você sapeque o seu like aqui embaixo pra gente saber se você curtiu, né? E também pede aí nos comentários. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.